Olá, pessoal. Até aqui a gente vem discutindo as leis de Newton e suas consequências, sempre considerando interações de duas partículas ou um sistema com poucas partículas. A gente, até em alguns casos, discutiu objetos extensos, como, por exemplo, planetas, como foi no caso da força gravitacional, mas nesse caso em particular, a gente sempre assumiu que o objeto era esfericamente simétrico, e aí, para a força gravitacional, a gente mostrou que, de fato, eu podia tratar esses objetos como partículas pontuais. Mas, em geral, não é isso que a gente tem na realidade, né? Na realidade, a gente tem um corpo que não necessariamente é esfericamente simétrico, ou um sistema com muitas partículas, né? Um exemplo, por exemplo, são um gás de partículas, certo? Ou um líquido, ou um sólido. Então, a gente pode até pensar numa distribuição contínua de partículas. E aí, nessa aula e nas próximas, a gente vai querer derivar alguns resultados para discutir esses sistemas, né? Obviamente, se eu tiver um número muito grande de partículas, eu não vou conseguir acompanhar o movimento de cada uma, né? Vai ser algo muito difícil de ser feito. Então, a gente vai tentar buscar algumas propriedades gerais que são mais simples de serem analisadas do que tentar acompanhar o movimento de cada partícula individualmente, né? Se imaginar que eu tenho, sei lá, um sólido, um objeto extenso, com 10 a 23 partículas, se torna impossível eu, de fato, acompanhar o movimento de cada uma. Então, a gente vai tentar obter alguns resultados gerais que se aplicam para esse sistema de muitas partículas. Tá? Então, primeira coisa, o que a gente vai chamar de um sistema de muitas partículas? Né? A gente vai assumir que esse sistema tem algumas propriedades específicas. Tá? Então, primeira coisa é que o número de partículas no sistema vai ser constante. Tá? Então, a gente pode até ter, né, um sistema onde, sei lá, as partículas estão se movendo e se distanciando umas das outras, mas a gente vai chamar tudo isso aqui do nosso sistema de muitas partículas. Tá? Então, a gente vai assumir isso, que o sistema não está ganhando nem perdendo partículas, então o número de partículas está fixo. Tá? A gente vai considerar que as partículas podem ser tratadas como partículas pontuais, certo? A gente pode ignorar as dimensões dessas partículas, e que cada uma vai ter uma massa constante. A massa dela não vai mudar com o tempo. Que também é uma aproximação bem razoável para a maioria dos casos de interesse. E aí, mas o ponto mais importante é que a gente vai assumir que essas partículas elas podem sofrer uma interação de um meio externo, então elas podem sofrer uma força externa. Por exemplo, elas todas podem estar sujeitas à força gravitacional da Terra, mas elas também podem interagir entre si. E a interação entre as partículas, a gente vai assumir que tem certas propriedades que são válidas para uma grande variedade de forças, mas não todas, tá? Mas que são as seguintes. A gente vai assumir que as forças entre as partículas satisfazem a terceira lei de Newton, ou seja, se a partícula A exerce uma força na partícula B, a B exerce uma força na partícula A de mesma intensidade e direção, mas sentido oposto. Sabe? A gente lembra que isso não é válido para todas as forças. Quando a gente discutiu a lei de Newton, a gente mostrou isso. Tá? E além disso, a gente vai assumir que essas forças elas estão direcionadas na linha que liga as duas partículas. Exatamente como era o caso da força gravitacional e da força elétrica. Certo? Então, o que a gente vai assumir, né, escrevendo explicitamente, é que a força IJ vai ser menos a força JI. E aqui eu vou introduzir a notação que a gente tem usado, só para a gente relembrar. Quando eu escrevo a força IJ, tá, eu leio isso aqui como a força que I faz em J. Essa é a notação que a gente tem usado. Tá? Então, essa força IJ é a força que a partícula J sente. Essa notação pode mudar de livro-texto para livro-texto. Tá? Então, às vezes pode escrever isso como JI. Mas nas nossas aulas aqui, a gente tem discutido isso daqui como a força que J sente. Então, a força que I faz em J é igual a menos a força que J faz em I. E, além disso, a gente vai assumir que essas forças elas estão na direção do vetor que liga essas duas partículas. E a gente viu que o vetor que liga essas duas partículas é simplesmente a diferença da posição entre as partículas, né? Do vetor posição das partículas. Tá? Então, por exemplo, no caso da força gravitacional, da força elétrica, foi exatamente o que a gente demonstrou.
Tá? Então, a gente vai assumir essas duas propriedades aqui, elas vão ser bem importantes para a gente derivar alguns resultados gerais. Tá? Então, vamos lá. O primeiro conceito importante que a gente tem para discutir é o conceito de centro de massa. Tá? Então, o centro de massa vai ser super importante porque ele vai mostrar, né, a gente vai conseguir demonstrar que para um sistema qualquer de muitas partículas, a gente tem um ponto especial nesse sistema, certo? Que não necessariamente coincide com alguma partícula, não necessariamente está dentro do corpo, tá? Mas que o movimento desse ponto é simples. Então, a gente consegue, pelo menos, descrever esse movimento de uma maneira simples. Tá? E esse ponto especial é o que a gente chama de centro de massa. A gente já vai ver, né, por que ele é definido assim, mas a definição do centro de massa, ele é 1 sobre a massa total de todas as partículas, né? Então, estou assumindo o sistema aqui que tem várias partículazinhas, tá? Essas partículas, elas podem estar presas, tá, entre si, tá? Então, se for um corpo rígido, por exemplo, as distâncias entre as partículas são todas fixas, e elas têm que se mover em conjunto. Se for um gás, as partículas podem estar se movendo. Então, é uma definição completamente geral aqui. Tá? Então, cada partícula tem uma massa MI e tem uma posição RI. Tá? E aí, o centro de massa eu vou definir como a somatória de MI e RI. Então, é como se eu estivesse somando a posição de todas as partículas, mas com o peso dado pela massa da partícula. Então, quanto maior a massa dessa partícula, mais ela contribui para essa posição do centro de massa. Então, imagina que eu tenho, sei lá, uma parte do meu sistema que é super pesada e outra parte que é bem leve, o meu centro de massa vai estar próximo dessa parte pesada. Tá? Essa é a intuição. Né? E essa massa M maiúsculo é a massa total do meu sistema. Então, é a soma sobre todas essas MI. Tá? E aí, obviamente, a posição do centro de massa depende do meu sistema de coordenadas, né? Porque esses RI dependem do meu sistema de coordenadas, certo? Então, se eu translado o meu sistema de coordenadas, a posição do centro de massa translada que nem uma posição qualquer de uma partícula. Tá? Um outro ponto importante é que eu posso ter, como eu discuti com vocês, um limite contínuo. Então, eu posso imaginar que, em vez de eu ter partículas pontuais, eu posso ter uma distribuição de matéria. Tá? E aí o vetor centro de massa, não é difícil a gente chutar, né? Ele vai ter a seguinte cara, ele vai ser uma integral de R dm. Então, eu somo sobre cada massinha a posição, né? Eu integro sobre o meu corpo contínuo, e eu tenho esses elementos de massa, tá? Então, cada massinha vai contribuir, né? Cada elementozinho vai contribuir com a massa dm, eu somo sobre todas as massas, e eu posso reescrever isso daqui, né, como integral de R, ρ de R dV. Porque o elemento de massa é a densidade vezes o volume. Certo? Então, eu posso calcular também esse centro de massa para corpos contínuos, fazendo essa integral. Né? É uma integral de um vetor, então é uma integral meio chata. Né? Lembrando, sempre que a gente tem que integrar um vetor, a maneira mais simples é escrever esse vetor em termos dos versores x, y, z. E aí eu vou ter que fazer 3 integrais, né? Porque o x, y e z são versores constantes, eu posso tirar eles da integral. Então, tem que fazer uma integral para a componente x, uma para y e uma para z. Tá? É assim que eu faço essa integral. Além do vetor centro de massa, da posição centro de massa, eu vou ter também uma outra definição importante, que é a posição da partícula referente ao centro de massa. Então, imagina que eu tenho aqui um sistema, o meu centro de massa está aqui, e aí eu quero saber qual é a posição dessa partícula. Eu posso descrever isso de duas maneiras. Né? Eu posso dar, obviamente, o vetor posição dela no sistema de coordenadas, ou eu posso dar a posição dela relativa ao centro de massa. Tá? Então, eu posso... essa relação aqui vai ser bastante importante para a gente. Tá? Então, esse R', que eu estou chamando, é a posição relativa ao centro de massa. Então, é como se eu colocasse o meu sistema de coordenadas no centro de massa e visse qual é a posição dela relativa a esse sistema de coordenadas. Em muitos casos, o centro de massa ele não vai realizar um movimento uniforme, ou seja, com uma velocidade constante. Então, eu não vou poder colocar sempre, né, o meu sistema de coordenadas, eu escolher um sistema de coordenadas inercial no centro de massa. Isso não é sempre possível.
Se, de fato, o centro de massa tiver com uma velocidade constante, aí sim a gente pode colocar o sistema de coordenadas, escolher um sistema de coordenadas no centro de massa. Mas isso não é sempre o caso. Então, esse R' é a distância relativa ao centro de massa. Então, se esse R' está mudando, significa que as partículas estão se movendo com relação ao centro de massa. Tá? Então, essas são algumas definições básicas. Agora vamos ver, né, como é que a gente generaliza a segunda lei de Newton ou reescreve ela para um sistema de muitas partículas. Tá? Então, tudo que a gente vai fazer efetivamente nessa aula e nas próximas é partir das definições que a gente já tinha para uma única partícula, né? E obviamente essas definições vão ser aplicáveis para todas as partículas, e aí a gente vai tentar trabalhar elas e reescrever elas de uma maneira mais útil. Tá? Então, para a segunda lei de Newton, se eu considerar uma partículazinha do meu sistema, certo? Ela vai ter massa mI, a aceleração dela vai ser RI, dois pontos, segunda derivada do vetor posição dela, e aí, isso é massa vezes aceleração, e isso vai ser igual à força total aplicada nela. E eu vou ter uma força externa, que eu vou representar com esse Ezinho aqui, para a gente lembrar que é uma força externa ao sistema, e ela também tem a força que ela sente devido à presença de todas as outras partículas do meu sistema, que são essas forças JI. Então, lembra que força JI é a força que a partícula J faz na partícula I. Então, como eu estou querendo estudar o movimento da partícula I, eu faço uma somatória sobre todas as outras partículas. Qual é a força que todas as outras partículas fazem sobre a partícula I? Tá? E aí, a gente vai, só uma questão de notação, a gente vai definir que a força II, seria a força que a partícula faz nela mesma, é zero por definição. Por que a gente faz isso? É só para a gente sempre poder fazer essa soma sobre todas as partículas. Né? Se eu somar esse J sobre todas as partículas, vai ter um termo da somatória que vai ser o J igual ao I. Certo? Obviamente, uma partícula não faz força nela mesma, então isso é zero. Então, se a gente definir que isso aqui é zero, eu posso somar sobre todas as partículas que não vai ter dúvida. Tá? E agora a gente vai trabalhar essa expressão. Né? Então, isso vale para cada uma das partículas do meu sistema. Então, se eu tiver N partículas, eu vou ter N equações dessa. E o que a gente vai fazer primeiro é somar sobre todas as partículas. Então, imagina que eu tenho, né, N equações. Imagina que eu escrevi as N equações, eu somo todas essas equações. Certo? Então, eu vou ter, né, do lado esquerdo uma somatória de MI, RI, dois pontos. Do lado direito, eu vou ter uma somatória de FI, e aqui eu vou ter uma somatória em I, uma somatória em J, de FJI. São as forças internas. Tá? A somatória, né, da força que cada partícula sente, da força externa que cada partícula sente, é o que a gente chama de força externa total atuando no meu sistema. Né? Então, eu tenho a força externa que essa partícula sente, que essa sente, que essa sente, é a força externa total. Então, isso aqui eu vou chamar simplesmente de força externa que está atuando no meu sistema. Essa segunda somatória aqui, se a gente analisar ela com um pouco mais de cuidado, a gente vai ver o seguinte. Então, deixa eu escrever alguns termos dessa somatória só para a gente ver o que vai acontecer. Né? Então, imagina que eu estou considerando a partícula 1, então eu tenho a força que a 2 faz em 1, que a 1 faz em 1 é 0, então eu nem escrevo, né? Então a força que 2 faz em 1, mais a força que 3 faz em 1, e assim por diante. Né? Então essas são as contribuições da partícula 1. Aí depois eu tenho a somatória sobre a partícula 2, então vou ter a força que 1 faz em 2, que 2 faz em 2 é 0, então eu nem escrevo, a força que 3 faz em 2, e assim por diante. E aqui eu continuaria com a partícula 3, 4, 5. Né? Somaria sobre todas as partículas. Então, para cada partícula, eu somo sobre todas as forças que atuam nela, e aí eu somo sobre todas as partículas. Tá? Essa dupla soma. Se eu analisar isso daqui, né,
pela nossa hipótese de que essas forças satisfazem a terceira lei de Newton, eu vejo que essa força aqui, ela é menos a força 1, 2. Certo? Então, essa daqui vai cancelar com essa daqui. Se eu tivesse continuado, deixa eu escrever um a mais aqui, só para ficar mais óbvio, né? Se eu analisar a partícula 3, eu vou ter a força que 1 faz em 3, mais 2 faz em 3, e assim por diante. Então, a força 3,1 aqui vai ser menos a força 1,3. Então, esses dois termos também vão se cancelar. E aí dá para mostrar que esses termos se cancelam, né, par a par. Então, essa somatória toda vai dar zero. E essa é a grande vantagem de considerar essa somatória. Todas as forças internas se cancelam. O que dá para imaginar, né? Se as forças são sempre opostas, se eu somar todas elas, elas vão se cancelar. Então, a minha equação final, ela simplifica bastante. Eu vou ter uma somatória de MI, RI, dois pontos. E aqui eu já vou fazer o seguinte truque. Como as massas são todas constantes, certo? Eu vou tirar a derivada, escrever a segunda derivada temporal aqui fora. Tá? E aí, do lado direito, o que eu vou ter é a força externa total, porque esse termo aqui, a gente acabou de analisar e ver que ele vai para zero. Tá? E o que apareceu aqui dentro é quase o centro de massa. Né? Se eu dividir pela massa total do sistema, isso vai me dar o centro de massa. Certo? Então, isso daqui, na verdade, é a massa total vezes a posição do centro de massa. Então, a equação que a gente chega no final das contas no final, a gente pode escrever essa equação como massa total, segunda derivada do centro de massa, igual à força externa. O que a gente obteve aqui? A gente obteve o seguinte. Se eu quiser analisar só o movimento do centro de massa, esse movimento é relativamente simples. O que eu preciso calcular? Eu só preciso saber qual é a força externa total que atua no sistema. E aí eu posso considerar o centro de massa quase como se fosse uma partícula pontual, com a massa igual à massa total do sistema. E aí essa partícula, que é uma partícula fictícia, porque não necessariamente tem alguma partícula lá no centro de massa, ela vai fazer o movimento de uma partícula sujeita a essa força externa. Certo? Então, imagina que eu tenho... deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho um balão, né, ou uma bexiga, dependendo de como vocês falam, um balão com água, desses balões de festa, com água, certo? E com gás que seja lá dentro, ou seja, uma coisa toda complicada e mole, e eu jogo ele para cima, certo? Esse balão, ele pode ter todos esses movimentos, né, do líquido dentro dele, balançando de um lado para o outro, o gás, enfim, algo super complicado, ele é uma coisa flexível, né, ele está mudando de forma, é algo super difícil de descrever esse movimento, mas se eu olhar para o centro de massa, o centro de massa ele vai se comportar como se fosse uma partícula que eu joguei para cima, com uma massa igual à massa total do balão. Né? Então, o centro de massa vai fazer exatamente o movimento que a gente esperaria. Ele vai subir e descer. Certo? Apesar do corpo estar se movendo lá, se eu olhar só, né, se eu conseguir marcar no corpo o centro de massa, eu vou ver que ele vai subir e descer exatamente com a partícula pontual. Então, a gente vê que isso simplifica muito a análise do sistema. Né? Eu posso não conseguir descrever todos os movimentos, mas uma parte do movimento do sistema é simples. Né? E aqui a força externa total que atua no meu corpo, né, nessa minha bexiga, é a força gravitacional total, mg, né, que é super fácil de eu obter também. Tá? Então, essa é a grande vantagem do centro de massa. Nos permite descrever parte do movimento de uma maneira extremamente simples, sem a gente ter que considerar todas as complexidades do meu corpo. Certo? Pode ter até uma situação mais complicada, pode ser que essa bexiga arrebente no meio do caminho, uma parte vá para um lado, outra vai para o outro, o centro de massa vai continuar obedecendo exatamente essa mesma trajetória. Tá? Então, né, obviamente eu tenho que considerar sempre o meu sistema como um todo, então se a minha bexiga se separa, eu tenho que continuar olhando
para as duas partes, né, e calcular o centro de massa considerando essas duas partes, mas o centro de massa vai fazer exatamente o mesmo movimento. Tá? Então, o segundo conceito importante, que vai ser útil também, é o conceito de momento linear total. Tá? Então, o momento linear total vai ser simplesmente a soma do momento de todas as partículas. Tá? Então, a definição do momento linear total é a somatória do momento de cada partícula. Tá? E aí a gente lembra que a somatória do momento é mi vezes a velocidade, que eu vou escrever como ri ponto. Tá? E aí, de novo, as minhas massas são constantes, então eu posso escrever isso aqui com uma derivada aqui fora, de somatória de mi, ri. E aí, de novo, aparece aqui a massa total vezes o centro de massa. Né? Então, isso daqui é a massa vezes o centro de massa. Como a massa total está fixa, o meu momento, portanto, total do sistema vai ser massa total vezes velocidade do centro de massa. E, de novo, a gente viu que o centro de massa realiza um movimento muito mais simples. Tá? Então, se eu quiser saber qual é o momento total do meu sistema, basta olhar para o meu centro de massa, calcular a velocidade dele, multiplicar pela massa total do sistema, isso vai me dar o momento total. E aí eu posso reescrever, portanto, a segunda lei de Newton como dp dt, e agora esse P é o momento total, igual à força externa total. Porque dp dt vai ser justamente massa vezes a segunda derivada da posição do centro de massa, que vai dar a aceleração do centro de massa. E aí eu posso aplicar todos os mesmos teoremas que a gente tinha antes. Né? Se a força externa total for nula em alguma direção fixa do espaço, o meu momento vai ser conservado naquela direção. Certo? Se a força total externa for nula, se o sistema não estiver sujeito a nenhuma força externa, o momento total vai ser conservado. Né? Obviamente, as partículas podem estar trocando de momento entre elas, porque elas estão interagindo, mas se eu somar o momento total, isso vai ser conservado, que é algo extremamente útil também para a gente analisar esses sistemas. Tá? Então, o que é interessante de considerar o centro de massa é que a gente só precisa saber qual é a força externa, a gente não precisa considerar a interação entre as partículas. Então, imagina que você tem, sei lá, um gás de partículas, se a gente quiser complicar um gás de partículas ionizadas, certo? Que tem lá forças elétricas, tem diversas outras forças atuando ali. Talvez esse não seja o melhor exemplo, vamos pensar partículas neutras, para não ter forças magnéticas, certo? Então, eu tenho lá essas partículas interagindo entre si, posso ter, sei lá, forças efetivas dentro delas, forças, né, de ligações químicas, coisas complicadas acontecendo lá dentro, que eu não sei descrever muito bem, mas se eu quiser analisar o sistema como um todo, e se eu olhar só para o centro de massa, eu só preciso conhecer as forças externas. Eu não preciso entender como é que as partículas estão interagindo entre si. Né? Desde que a interação dessas partículas satisfaça a terceira lei de Newton. Tá bom? Então, só para a gente ver, né, visualizar isso em dois exemplos simples, para ver como isso realmente acontece na prática. Né? Eu nem, não, imagina que eu tenho aqui isso aqui é um exemplo bem simples, só para a gente realmente acreditar que o centro de massa é útil. Certo? Imagina que eu tenho uma moto aqui, certo? Nesses eventos de motocross, onde ela vai saltar em uma rampa. Certo? E aí, se eu olhar, né, para o centro de massa dessa moto, não tem a pessoa, tem a moto, eu teria que calcular onde está o centro de massa, mas se eu olhar para esse centro de massa, no momento da rampa, ele vai ter uma velocidade inicial. Na hora que a moto sai da rampa, ela só está sujeita à força gravitacional. Tá? Então, se eu analisasse o movimento dessa moto, obviamente, o sistema é moto mais pessoa, eu teria que a aceleração do centro de massa vai ser igual à força externa, e nesse caso, a força externa é simplesmente a força gravitacional, então vai ser menos mg y chapéu, né, nessa convenção aqui de sistema de coordenadas, onde aqui é o y, aqui é o x. Né? Então a gente já sabe, né, a gente já resolveu esse problema diversas vezes, né, uma força constante, isso vai me dar que a posição do centro de massa em função do tempo vai ser a posição inicial,
mais a velocidade inicial vezes t, menos gt² sobre 2 na direção y chapéu, que é a aceleração. Certo? Então, isso nada mais é do que, né, r igual a r0 mais v0t mais at² sobre 2, só que eu estou escrevendo já vetorialmente isso daqui. Isso aqui a gente sabe que é uma parábola. Né? Então, a gente sabe que se a minha velocidade inicial está aqui para cima, com um certo ângulo, esse centro de massa vai fazer uma parábola. Vai realizar uma parábola. E aí, né, tá aqui só para a gente visualizar isso acontecendo. Tá? A gente tem essa figurinha aqui, tá? Onde a gente vê que se a gente traçar, né, o centro de massa está uma parte aqui da moto. Né? Então, a moto ela pode até estar fazendo um movimento mais complicado, nesse caso aqui, por exemplo, ela está rodando, fazendo aqui uma acrobacia e está rodando em torno do eixo dela. Tá? Mas se eu analisar o centro de massa, que provavelmente está muito perto do motor, que é a parte mais pesada da moto, tá? Se eu analisar o centro de massa, eu vejo que de fato faz uma parábola certinho. Tá? Apesar da moto poder estar fazendo um movimento complicado, o cara poder estar saindo da moto, voltando para a moto, mas o centro de massa faz exatamente uma parábola, que é o que deveria fazer, tá? Se está sujeito só à força gravitacional. Um outro exemplo, uma outra aplicação interessante também, só para a gente, né, ver como o centro de massa é útil para analisar esses movimentos, é um caso de salto em altura, certo? Então imagina esses atletas que eles têm que saltar, é um salto sem vara, tá? Que eles têm que saltar em altura. E aí, é exatamente igual à moto, né? No momento que ele sai do chão, ele só está sujeito à força gravitacional. Então, o centro de massa do saltador ele tem que seguir exatamente uma parábola, exatamente igual à moto, certo? Mas o que aqui eu vou passar um videozinho, tá? Que analisa exatamente como é que esses saltadores, por que eles fazem esse movimento, né? Se a gente olhar exatamente no momento do salto, tá? Onde eles estão na parte mais alta da trajetória, eles se curvam. Né? Aí a gente pode pensar para ele conseguir passar pela barra, né? Mas a gente pode analisar por que eles fazem isso olhando para o centro de massa. Tá? Então eles vão colocar uma série de medidores nesse atleta para analisar como é que é o movimento dele. Né? Então, ele de fato vai fazer esse movimento de uma parábola. Certo? Deixa eu adiantar um pouquinho o vídeo. E aí, se a gente olhar para o centro de massa, certo? O que está acontecendo nesse momento em particular? Certo? Quando ele está aqui em cima, né? Por que ele se curva assim, faz essa curva? Né? Se a gente calcular o centro de massa de um objeto curvado, o centro de massa vai estar aqui no meio. Tá? E a gente sabe que o centro de massa, né, independente do que o atleta esteja fazendo no ar, o centro de massa vai ter que fazer uma parábola. Então, quando o atleta se curva assim, o que ele está fazendo? O centro de massa está mais para baixo do corpo dele, né? Então o centro de massa está aqui assim, tá? Mas ele consegue passar por cima da barra e o centro de massa por baixo, justamente porque ele curvou o corpo. Tá? Então, quando ele curva o corpo, o centro de massa dele fica fora do corpo dele, e aí o corpo consegue passar por cima da barra e o centro de massa não. Ou seja, a velocidade inicial que ele tinha, né, quando ele saltou do solo, não é suficiente para o centro de massa passar por cima da barra. Mas ao curvar o corpo dele, ele consegue passar por cima sem que o centro de massa passe por cima. Certo? Por isso que eles fazem, aqui vai ficar mais claro, ó, o centro de massa passando por baixo e ele passando por cima. Então, com esse movimento, ele consegue, né, obviamente, passar pela barra sem ter velocidade suficiente para que o seu centro de massa passe pela barra. Tá? Então, a gente vê que essa análise do centro de massa realmente é poderosa, permite que a gente analise esses casos super complicados, né, de uma maneira simples, né, e entender algumas coisas do movimento do sistema de uma maneira simples. Tá bom?
Então, por essa aula era isso. Na próxima aula a gente vai discutir momento angular, né? Então a gente discutiu a segunda lei de Newton, né? Centro de massa, segunda lei de Newton, momento linear total, e aí na aula que vem a gente vai discutir momento angular total, tá bom? Então por essa aula era isso. Tchau, tchau.